Muito boa tarde, senhoras e senhores. Eu sou o Robson Lunardi e nós estamos em Orleans, nessa santa e bela Catarina, nesse Brasil do meu Deus. Muito obrigado aí por sua audiência em qualquer lugar que você esteja. Seja aqui em Orleans, onde nós chamamos essa cidade de capital da cultura, porque aqui está o Museu Ar Livre, as esculturas do Paredão, cartões postais igual a Igreja Matriz, a janela furada com patrimônio natural e cultural que só existe aqui. Mas se você estiver fora daqui, na Uruçanga, em Santa Catarina, na América, no outro continente, na Europa, na Ásia, na África, na Oceania, em qualquer lugar do mundo, em qualquer galáxia, seja bem-vindo. Nós, a partir de agora, vamos a Guarujá com o Café com a Guarujá. Muito obrigado aí por você estar conosco. A partir de agora, vamos contar a história. Eu passo a conversar com Newton Bortolotto. Se escreve Neviton. Ele é uma das pessoas que eu sempre quis entrevistar. É um professor de História da Arte, de Cultura, um professor de Arquitetura, arquiteto, uma pessoa que dá aula daquilo que a gente quiser falar, mas especificamente aí do patrimônio cultural, do turismo, que hoje, depois de 20, 30 anos falando, me parece que nós vivemos naquele momento daquele entusiasmo que você falava disso há 20 anos atrás. Muito boa tarde, Bortolotto, uma satisfação estar aqui. Receba as homenagens de todo o pessoal da rádio, seja bem-vindo a Orleans. Que bom te ter aqui. Muito obrigado, boa tarde, Robson, boa tarde a todos os queridos ouvintes da Rádio Guarujá FM, 92.9. E o Café da Tarde agora com você, é um prazer enorme estar aqui em Orleans, cidade vizinha de Uruçanga. São duas cidades irmãs que têm história muito parecida, que têm um povo ordeiro, um povo muito querido e que sabem acolher todos os amigos, os visitantes, como é o caso de eu estar aqui nesta emissora hoje, podendo falar com todo esse público maravilhoso e trocarmos algumas ideias, sobre a história da qual nós fazemos partes e na qual estamos inscritos realmente. Você nasceu aonde, Bortolotto? Eu nasci em Nova Veneza. Ah, é da Veneza? Eu sou da Veneza. É engraçado, né? A Uruçanga tem essas características que só existem ali mesmo, né? Mas ali tem Nova Veneza, tem um monte de localidades com o nome da Itália, né? Como Sim. É que eu posso dizer aí? Belvedere, Nova Itália. Que tem um nome direto assim, que nos remetem a algumas localidades italianas. Nova Veneza, era Siderópolis, que era Nova Belluno. Nova Belluno. E trocar? Nova Treviso. Treviso. Que está ali, Treviso, né? Aí depois Belvedere é um nome italiano, tudo bem, quer dizer Bela Vista, né? É um nome Bela Visão. Bela Visão. Mas isso fez parte da... Nova Itália? O Nova Itália, que é o bairro, ali em Uruçanga. Nós temos vários bairros, edifícios, quase todos eles sempre tem um nome que nos leva à Itália e principalmente Longarone. Você nasceu em Nova Veneza, fazia o que lá a família? Olha, meu pai era comerciante. Tá? Praça. Nós estamos falando de que época isso? Bom, eu nasci em 60. 60, nós estamos falando então? De 60 anos. De 60 anos atrás. Eu nasci na praça, assim, meu pai tinha terras, ele era um comerciante, foi um industrial, depois ele trabalhou também com outras coisas, em algumas coisas se deu bem, em outras não se deu. Não teve grande sucesso, assim, para fazer fortunas, mas conseguiu viver e criar a família. E eu me criei ali, Robson? Como qualquer criança da época, para nós que somos dos 60 aos 70, dos 50, tivemos uma infância invejável. Quem é que era da tua época lá? Tem o San Siro, lá do Bistec. Do Bistec? Do Bistec. Ele estava comigo até ainda há pouco. Estávamos conversando até ainda há pouco que estamos encaminhando alguns projetos que foram deixados pelo Nicola Gava, que nos deixou há pouco tempo atrás por causa da Covid. Pois é. E como eu tinha muita proximidade com ele, a gente se confidenciava muitas ideias,
E o Nicola não tinha a preocupação de passar para o papel, era tudo na cabeça dele. Só que o Nicola inesperadamente partiu. Por sorte, muitas coisas eu compartilhei com ele a nível de troca de ideias. Então agora eu estou dando uma mão para o San Siro para colocar aquilo que é possível, transformar em realidade. Nós estamos falando do quê? Do museu? Não, de um memorial? Um monte de coisas que tinha o projeto do Nicola. Tem a Piazza del Leone, que está lá em Nova Veneza praticamente pronta, mas falta a finalização com algumas nomenclaturas, que eu me lembro que a gente... Praça do Leão. Piazza del Leone, ou Piazza del Leão, em Vêneto, como queria o Nicola. Ela fica bem posicionada na frente de uma das mais novas lojas do supermercado Bistec, feita toda em pedra de basalto, um leão tamanho natural de bronze, de quase 300 quilos, que está lá em cima de um pedestal, e é a Piazza del Leão. E depois tem a outra, que era das igrejas menores do mundo, que são em número de 12. Foram realizadas uma ou duas, me parece, tem todas as outras ainda, as pessoas querem construir, mas estão perdidos agora, porque é o Nicola que conduzia tudo. Mas eu sabia do projeto dele, inclusive ele gosta... Que é essa menor igreja do mundo? É aquela... Estilo gótico, bem pequenininha. Não é definido o estilo, Robson. Ela tem que ter alguns elementos, esse oratório, mas tem que ter forma de igreja, tem que ter altar, tem que ter cúpula, tem uns 7, 8 elementos que tem que constar nela para ela ser considerada uma igreja. E ela não pode passar de 4, 5 metros quadrados. Entende? Então eu não sei onde é que o Nicola... Coisa linda para se fazer um casamento. Eu não sei onde é que o Nicola foi buscar isso, mas ele pescou na Itália e ele tinha esse objetivo, inclusive para que ele pudesse entrar com essas 12 igrejas, respeitando todos esses quesitos, para ser colocado no livro Guinness das igrejas menores do mundo. Olha só, ele era à frente do tempo, então. Ah, o Nicola, ele tinha 1 milhão de projetos, você tinha que parar ele, tinha que segurar. Eu sempre digo, o Nicola não morreu da Covid, ele morreu da ansiedade. Eu estou aqui conversando com essa pessoa, estou me deliciando aqui. Em 1993 eu fui no Crisul Hotel, numa palestra dessa que a gente vê, que estava em Criciúma, sem fazer nada, lendo o jornal, olhei, estava lá no Crisul, identidade, alguma coisa relacionada, só entrega para o Cris, o nosso assessor, está aqui do lado, o Charlie, muito obrigado, Charlie, entrega para o Cris, se ele quiser fazer alguma coisa, isso, está aqui do lado, e pede também para o Iago fazer o serviço dele lá com relação à lista. Só fala para ele a lista, diz a lista. Muito obrigado a você que está conosco na live. O Bortolotto não é esse vinho aqui a gente pegou um no estoque da rádio que a gente deixa aqui escondido para beber num dia de chuva, ou qualquer dia, né? É sempre oportuno, né? E nós vamos sortear aqui um vinho, um espumante, pode ser? Pode. Um espumante da Uruçanga que o Bortolotto vai deixar aqui. Amanhã eu vou estar indo lá e a gente pega lá. Então, quem compartilhar, quem deixar uma mensagem para o Bortolotto aqui, a gente vai conversar junto. Já tem muita gente aqui, muito obrigado. A Elaine Borgesan e a todos que estão aqui junto conosco. A Ingrid, lá de Uruçanga, muito obrigado, Ingrid. Passa o link lá para os grupos e a gente vai conversando aqui. Além do Bistec, quem é que tinha lá na tua época? O Beto Colombo era da tua época um pouco... O Beto... Ele fala, eu fui fazer um caminho longe daqui com ele e todo dia, caminhamos 40 dias juntos. Compostela. E todo dia ele falava da Veneza. Diz ele que a Veneza era um lugar especial. É da época dele lá? Sim, se bem que o Beto, ele sempre foi do Rio Maina, entende? O Rio Maina surgiu com a colônia Nova Veneza.
E depois, em 25, quando Criciúma se emancipou, Nova Veneza, que era distrito de Araranguá, passou a ser distrito de Criciúma. Então, para o Beto, para a geração nossa, ele sempre pertenceu geopoliticamente a Criciúma. Ah, ele estava... Mas a origem é muito ligada à Veneza. Ele fala. Caravaggio, Metropol, ali, Rio Maina, isso tudo eram os colonos que vieram na colonização de Nova Veneza. Certo. Estudasse aonde? Lá na Veneza, com certeza? Eu fiz o primeiro grau completo em Nova Veneza, o segundo grau fiz em Criciúma. Vinha de lá todo dia? Todo dia de ônibus. Tinha asfalto já na época? Não. Então, comia um pó desgraçado. Comia pó, via o ônibus velho. Vocês devem ter andado a pé de noite com o ônibus quebrado no frio. Mais do que uma vez. Mas fazia parte, né? E eu não fazia parte de uma exceção, né, Robson? Todos que têm a nossa idade passaram por isso. Quem morava em cidade um pouco mais interiorana, onde a infraestrutura não era aquela de uma cidade grande e desenvolvida, passava por isso e a gente se acostumava. Para nós não era problema, entende? O que era Veneza nesse tempo? Tinha o comércio de vocês? Devia ter... Meu pai há muito tempo já não tinha mais comércio, né? Ele tinha um comércio muito pequeno, ele foi agricultor também. Na fotografia, vamos dizer assim, na geopolítica regional, vamos dizer assim, ou então na economia regional. Nova Veneza, ela sempre foi, desde o início, Robson, mais agropecuária, mais agrícola, economia agrícola. Destacando de maneira muito especial a metalurgia no Caravaggio, aí depois um pouco em Veneza, um pouco no Caravaggio as cerâmicas de barro vermelho, né? Mas era agricultura. Você pega ali todo o distrito do São Bento Baixo, que é enorme, junto com o São Bento Alto, mesmo nos morros aqui vindo para Santo Antônio, em direção a Siderópolis, a agricultura sempre foi muito intensa. Mas que contribui bastante para o PIB de Nova Veneza, algumas empresas, como tinha descascadores de arroz, madeireiras, marcenarias, né, fábricas de portas, janelas, aberturas, e a metalurgia. A metalúrgica no Caravaggio é o timão, sempre foi o peso pesado de Nova Veneza. Dá para dizer, eu tive em Uruçanga, e no tempo da museologia me fez o professor Lucas Salgado. Ele era professor de História da Arte. Ele disse, onde vocês tiver comunidade de italianos, vocês olhem a metalurgia. Mas como? Ele disse, vai no cemitério, vai nas igrejas, procura ver lá assim o corte do ferro, a têmpera dos facões e coisa que veio da Itália, essa metalurgia, dá para dizer? Sim. É uma tradição? É uma tradição forte, mas não é uma exclusividade do italiano. O alemão... A Europa, o europeu. O europeu todo tinha, o português também tinha, o italiano tem, porque forja muito bem o ferro, o aço, sabe fazer as têmperas, né? Sabe transformar um aço numa ferramenta de durabilidade, mas os alemães eram igualmente ou até superiores nessa técnica. Da onde? Eles precisavam, tudo aquilo que a gente vê em filme e televisão... Rodado daquelas carroças. Faziam tudo. Espada, facão. Vale lembrar que quando o europeu veio para cá, não tinha conhecimento do ferro aqui, de bronze, de nada, né? Os nossos índios aqui estavam na idade da pedra. Os nossos índios aqui viviam na idade do homem civilizado, mais de 1000 anos, 2000 anos antes de Cristo. Eles ainda viviam como selvícolas. Eles usavam o que a natureza oferecia, mas eles não eram capazes de transformar com tecnologia. O máximo que eles faziam era aquela machadinha com uma pedra amarrada com um cipó, e eles conheciam o cozimento da argila e faziam os seus utensílios de argila. É verdade, eles tinham a técnica da argila. A da argila,
é o máximo que se pode dizer. Depois eles tinham uma habilidade grande para trabalhar o cipó, trabalhar um bambu rachado, fazer cestaria, fazer as suas flechas, as lanças, os seus atabaques, o que eles precisavam para poder sobreviver. Mas eles não tinham noção do metal. Metal para eles era totalmente desconhecido. É engraçado que esse assunto é legal de falar, porque na América Central, você pega os incas, os maias, os astecas ali, eles tinham conhecimento da metalurgia do ouro, da prata. O ouro e a prata principalmente. Mas eles não conheciam a roda. Eles não conheciam a roda, eles não... Diz que quando os europeus chegaram ali foi uma evolução, né? E tinham pirâmides, mas isso... faz o segundo grau e aí a tua faculdade vai ser em que área? Onde é que tu vai entrar? Como é que vai seguir a vida? Eu sempre quis fazer arquitetura e urbanismo. Então no primeiro ano... Por quê? Porque eu gostava da arte, eu não sei se desde pequeno eu sempre fui metido. Meu pai tinha uma mini marcenaria em casa, e lá tinha todas as ferramentas do meu nono, que já não eram mais usadas, e aquilo o pai deixou como o nosso ateliê, que a gente foi acabando com tudo, Robson, para dizer a verdade. Então ali eu aprendi a soldar, eu aprendi a farquejar madeira, eu aprendi a afiar um serrote, aprendi tudo aquilo, e eu era muito ligado eu gostava muito de pedra. Eu adorava trabalhar pedra. Então meu negócio era uma pedra meio redonda, deixar ela meio quadrada, ou inventar alguma coisa, ou uma raiz, transformar numa mesa, num apoio, né, num balcão. Isso foi despertando talvez a minha visão, o meu dom artístico. E eu gostava de fazer cabana. Cabana, Nicola também, a gente vivia no mato fazendo cabana. Fazia até uma certa altura de taipa, de junta seca, depois cortava as árvores, os galhos, cobria de palha, só para o dia, e depois deixava lá, entende? Era mais um prazer, era o desafio do dia. Isso me levou a gostar da arquitetura, tinha facilidade para representar graficamente as imagens, pessoas, uma paisagem, um edifício, tinha noção de proporção. Isso tudo é que precisa um acadêmico de arquitetura, e tem que dominar isso tudo para, pelo menos, ter um início da sua atividade. E isso me levou à arquitetura. Em Criciúma tinha o curso? Não, na época só tinha na Federal, aqui em Santa Catarina só tinha na Federal. E o primeiro ano eu não consegui passar, porque na época tinha 2 vestibulares. O primeiro era habilidade com desenho. Ele era excludente. Se você não demonstrava habilidade no desenho, você já rodava ali. Já rodava. Podia ser genial, mas tinha que ter um dom natural. Se o seu desenho não convencia a banca julgadora de que você tinha aptidão para ser posteriormente um arquiteto, você já era bochado, como diz o italiano ali. Então esse primeiro teste eu não pude fazer, por uma pendência que eu tinha ficado no Marista, de uma prova, e o meu professor era da Venezuela, ele não pôde estar ali quando eu tinha que fazer. Então eu fui em Florianópolis, eu fiz para engenharia civil, mas não era o que eu queria. Então meu pai disse, vai lá e faz da mesma forma. Aí eu fui lá, para te confesso, fui lá, peguei toda a letra D da prova inteira, e mesmo assim quase passei, mas se tivesse passado não teria feito. Aí depois eu voltei no ano seguinte, em 78, e eu fiz o cursinho Bardal. Aí eu fiz novamente o vestibular em novembro, que era o de desenho, passei com uma nota muito boa, inclusive, e depois eu fiz o vestibular e ingressei na universidade. Nós estamos falando de que ano isso, pelas minhas contas aí, década de 80. 78, 80, então tu estava lá quando deu aquele rebuliço lá em Florianópolis com vocês. Como é que é? O presidente da República, alguém andou fazendo... Não, eu sempre digo que hoje, na época... Novembrada, eu acho que era o nome, né? Sim, eu estava lá, olha, escuta, eu vou te dizer. Nós tínhamos até acampado na frente da reitoria como protesto, né? Eu fazia parte do DCE, então tu imagina de que lado eu era.
Aí nós odiávamos o João Batista de Oliveira Figueiredo. E lá ele esteve, eu fui lá com uma bolsa de tomate, eu joguei tomate nele. Ah, a história do tomate e do ovo é verdadeira? É verdadeira. Depois os milicos que vieram meu encalço, como eu tinha 18, 19 anos, tinha que ser muito bom para me pegar, cara. Mas estava onde ali, na Figueira? Na frente da Sé, ali no Largo da Sé, da Catedral. Na Figueira? Sim, na Figueira ali, na praça. Isso foi notícia nacional. E tem quem diz que aquele evento ali não foi ele que encerrou a ditadura militar, mas foi, vamos dizer assim, o momento que derramou o copo da água. Exato. A gota que ali começou a transbordar. Transbordar assim que não dava mais. E a sociedade já estava decidida por uma outra forma de regime, de governo. Foi uma mudança. Acertada ou equivocadamente, não é mas ela queria mudança. E ele, naquela época, passou por isso tudo, depois aguentou mais um pouco, mas eu estava lá, sim, aquela noite. Eu só consegui me escapar dos milicos lá embaixo na Secretaria da Educação, lá onde é o Palácio do Governo hoje. Mas olha só que... Mas eu estava lá. E nesse tempo, estudo lá da Universidade Federal, não existia computador, né? Não existia, como é que vocês não. AutoCAD, nada. Não, nem pensar. Era no braço. O que tinha na época ainda eram aqueles computadores enormes, e já tinha a ciência da computação. Eu tinha inclusive um colega, Pazeto Nova Veneza, que fazia ciência da computação, que era novidade. E todo mundo dizia, até louco. Fazer isso aí tu não sabe nem para que tu vai usar. Seria o que hoje? Uma tecnologia aeroespacial, estudo do planeta Marte. Aí ele assim, não, isso aqui é futuro. Aí eu tinha meu colega, um fazia matemática, o outro fazia mecânica, o outro fazia engenharia sanitária, eu fazia arquitetura, e o outro fazia civil, e todo mundo dizia, tá louco. E, não, isso é o futuro, vocês não têm noção. E era o futuro mesmo. Então... Eu estava te colocando como é que era tudo na mão. Tanto eu era muito bom para desenhar, eu tinha noção de proporção, eu tinha noção de profundidade, tinha noção de luz, sombra, que eu já tinha desenvolvido isso antes de mas falar. Então, se tem noção de luz e sombra, tu pintava. Aí tu consegue dar o efeito 3D, entende? Tu consegue dar perspectiva, profundidade. O observador, por mais despreparado que todo mundo consegue fazer leitura de uma imagem. O teu olho, mesmo tu não sendo um técnico, o olho de qualquer pessoa percebe quando uma imagem está distorcida ou não. Ele está no prumo e no nível, o olho humano, né? Porque ele vê todo dia paisagem. Ele vê todo dia pessoas. Então, não precisa fazer curso para o teu olho ser treinado para ver se uma paisagem está bem dimensionada ou não. Agora, o teu olho tem que estar treinado para fabricar uma paisagem bem dimensionada. Aí são poucos que conseguem. Nós estamos falando. Eu quero agradecer a todos que estão na 92.9 FM. Muito obrigado pela audiência de cada um de vocês. Devo mandar aqui um abraço fraterno ao Esprícigo. Esprícigo é CEO da Librelato SA, lá em Sara, e sempre ouve esse programa, muito obrigado. E a Ingrid Zanelato, muito obrigado pela tua audiência qualificada, secretária de Saúde do município de Uruçanga. Isso, dou um abraço também para a Ingrid, uma grande e competente profissional, e hoje ocupa a Secretaria Municipal da Saúde. Nós vamos para um intervalo na 92.9 FM e continuamos aqui na live. Quem puder, quem quiser compartilhar no Facebook ou deixar uma mensagem aqui para o nosso entrevistado, uma pergunta, alguma coisa, nós vamos estar transmitindo aqui. Chegando muita coisa, eu agradeço a todos e vai estar concorrendo a esse vinho, a um espumante especial. Esse vinho aqui, está amanhã lá pegando, mas amanhã mesmo a pessoa pode passar por aqui. Está aqui conosco a Ivonete Ramos, aqui do bairro São Jerônimo. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e Deus abençoe a vocês. Parabéns pela entrevista, está sendo uma aula.
Muito obrigado, Ivonete. E a Ingrid está aqui. Bortolotto é uma enciclopédia ambulante. Tem conhecimento demais essa pessoa. Boa noite, está te mandando palmas. Muito obrigado. A Zuleide Ormen, lá do Rio Grande do Sul, está te mandando um boa noite, dizendo que você é ótimo. O Jair de Ávila. Ô, Jair Bicudo. Explora bastante. Esse convidado sabe tudo. Aperta ele. Grande abraço, Jair. É o Bicudo? É o Bicudo. Muito obrigado, Marcon. É, nosso colega de trabalho. Rodrigo Martins da Silva está te mandando uns parabéns e uma salva de palma. O Paulo José Goulart está dizendo que é uma bela entrevista. O Rodrigo Martins da Silva está dizendo que você é um maestro. Maestro quer dizer paisão em italiano, é isso? Não, no italiano maestro é um professor. Professor. Maestro vem de maestria. Maestria ter a capacidade... Verdade. Fez latim e grego? Só na escola, não fiz como opção, fiz na época que era obrigado, porque para saber... Mas foi muito válido, porque hoje... A origem das palavras, para saber isso aí... Exato. Hoje, quando a gente está lendo muitas palavras que a juventude de hoje não saberia dar o significado, a gente, por ter tido latim e grego, se bem que daquela forma muito paupérrima, mas eu, posteriormente, como estudei o italiano, me dediquei no radical das palavras para saber a origem, o que era de origem latina, o que era de origem grega. Então eu fui enriquecendo o meu conhecimento nesse sentido, que é muito bom, principalmente para a literatura científica, né? A Patrícia Zanata. Zanata. Patrícia. Patrícia, um abraço, muito obrigado. Parabéns ao entrevistado, sabe muito, aproveita bem ele. Todo mundo nesse diapasão segue falando. Turvo, presidente da Rádio Guarujá, Dona Rosa Casteller Gabriel, muito obrigado. Ao Mané Cascari, lá de Braço Norte, e tantos outros que estão conosco. Quem deixar a mensagem, quem compartilhar, vai estar concorrendo a um vinho especial. Um espumante especial da uva Goethe. Um espumante especial da uva Goethe. É muito bom, vocês vão ver que saboroso que é, que néctar dos deuses que é. Pois é, e aí a gente vamos então... meu pai dizia assim, vamos entreverando, vamos encastiçando a conversa para pegar, eu queria seguir nesse rumo aí de arquitetura da nossa região. E aí a gente envolve Orleans. Certo. Porque Uruçanga tem uma ligação desse italiano Porco Dio lá de Uruçanga, e daqui tem a colonização, ela é diferente. Mas a gente, por uma questão de convivência e por uma questão de ao longo do tempo, pela proximidade, vai sendo um povo só. Mas nós temos uma característica que aí foi vocês que fizeram, que é esse sítio arqueológico que pega lá no Rio Maior, com aqueles casarios fantásticos. Eu acho que a igreja lá também vem até aqui em Orleans com a Casa de Pedra. Em que época foi feito isso? Como é que vocês conseguiram ter esse patrimônio cultural ali guardado, único, eu acho, no Brasil, com essas características? O que acontece, Robson? Por sorte, por um lado, vamos então colocar essa diáspora, como diz o italiano, essa dicotomia. Por um lado, vamos dizer que seja triste ou negativo. Por outro lado, é o positivo. Onde é que nós vamos encontrar resquícios ou exemplos genuínos do patrimônio histórico, material, principalmente, e também imaterial? Naquelas comunidades, independente do lugar onde for no mundo, naquelas localidades, aonde por um motivo ou outro, a modernidade e o desenvolvimento não chegou a tempo de destruir. Esse é o principal fator, porque a grande maioria das pessoas não tiveram a necessidade, não sentiram a necessidade de derrubar a casa para fazer uma casa nova, ou de trocar aquilo por um moderno, porque eu estou vendo aqui, porque eu estou vendo lá. Então, normalmente, as cidades que tiveram
um período de estagnação econômica, de desenvolvimento, são as que hoje, vamos retroceder aí 2, 3 décadas, né? Que conseguiram ter esse patrimônio, e alguém que teve visão, no caso a Universidade Federal, a Fundação Catarinense de Cultura e tal, chegaram em tempo de fazer com que este patrimônio se transformasse em patrimônio tombado, de referência, e agora ele vai jacer, como se diz, ele vai permanecer para o resto da vida como elementos de identidade cultural arquitetônica. Tranquilo, nós estamos voltando na 92.9 FM, está tudo certo lá nas listas, tranquilo, muito obrigado. Dizer que o Iago, o trabalho homérico que a produção faz aqui, tem muita coisa sendo feita atrás dos bastidores aqui, e eu sempre evidencio o nome do Iago Teles, que é um querido e faz esse programa ser da forma que é. Nós estamos voltando com a 92.9 FM, estou aqui conversando com Newton Bortolotto, ele é da Uruçanga, arquiteto e que sabe tudo de história, cultura, tradição. Nós estamos tendo uma aula aqui, valendo a pena o programa hoje. Muito obrigado pela sua audiência. Quer falar alguma coisa? Não, só que eu tinha feito um introito, né? Uma introdução do porquê elas ainda estão, não é o caso de todas, mas é o caso da maioria. E nesse caso, como é que elas estão? Vamos pegar um caso aqui, da Casa de Pedra, aqui na divisa Uruçanga. Do Tesa. É. Tem uma outra logo depois da igreja do Rio, não é Rio Maior, aqui em cima, é? Sim, o Rio Maior. Logo depois, ali embaixo, onde começa aquela reta muito bonita, à esquerda tem aquilo ali até parecia, sei lá, um hotel, não sei o que é. Mas... Ali tem a casa do Mariano Mazzucco, tem a casa do Flor, né, do De Lorenzi, depois tem também do Cancellier, lá perto do Rio Maior, já no Rio Maior, a igreja do Rio Maior, que é o máximo. São Protásio e São Gervásio. São Gervásio e Protásio, que ela foi edificada, foi finalizada em 1912, toda ela Toda de pedra. Pedra de arenito, e lá tem uma história muito bonita que as famílias contam, que na época foi colocado, foi instituído que para a saúde dos filhos das mulheres que na época estavam grávidas, elas deviam fazer como promessa a Nossa Senhora ou aos santos, né, que são os padroeiros, de carregar dentro da berla, que é aquele cesto que vai pendurado nas costas, carregar as pedras da igreja. É óbvio que elas não carregaram todas, e nem aquelas que eram superior ao peso que podiam suportar. Mas conta a história, e os mais velhos dizem, me mama la portale piere dentro la gerla. Me nona, me mama. Então, principalmente as que estavam grávidas e que pretendiam ter filho logo, como promessa para a saúde do filho que viria depois da igreja pronta. Que emocionante. Isso é muito bonito. E quando as nonas contavam, agora muitas delas já se foram. Eu falo isso quando eu pesquisei há 30 e 35 anos atrás, 40. E elas estavam vivas, aquelas que carregaram, né? E elas diziam, mi vou portar le piere dentro la gerla. Vou portar, não aquele grosse, mas aquele piccele eu portava. Eu levei as pedras. Eu carreguei as pedras. Não uma pedra grande, mas aquela pequena eu consegui carregar. É emocionante até. Isso é emocionante. Talvez seja por isso, tem alguns significados tudo isso, mas se você olhar, para o turismo, eu vou daqui a pouco perguntar o que significa esse tombamento, o que pode e o que não pode ser feito, mas tem um resultado. Sim. Que hoje a gente olha aí, muito mais, em primeiro lugar, é a salvaguarda do patrimônio, salvou e guardou, está ali, para contar história, nós temos história, a história é o nosso maior patrimônio, gente. Agora, se olhar também, ao longo desse caminho, quantos empreendimentos vendendo vinho, sim, restaurantes, à beira da estrada, num lugar agradável, né? Eu não acredito que isso seja uma coincidência do destino. Acho que não. Não, Robson, tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? Desde quando
a Fundação Catarinense de Cultura, eu era acadêmico da universidade, quando foi feito o programa Inventário das Correntes Migratórias no estado de Santa Catarina. Isso foi lá em 79, 80. Eu tinha entrado na universidade fazia 1 ano e meio, 2. Então, a Fundação Catarinense de Cultura, que é a propositor... Governo, só uma pergunta. Lembra o governador Antônio Carlos Mader Reis? Sim. Ele era museólogo, desgraçado. Exato. Então, na época foi feito um concurso na universidade para acadêmicos interessados. Eu participei e eu como eu era daqui, já lidava, eu trabalhei de servente de pedreiro na minha vida, eu trabalhei de pedreiro, fiz de tudo. Então, eu era um aluno diferenciado, porque a arquitetura na época, Robson, era mais para uma elite. Me lembro que na universidade, quando a gente ia para a maquetaria, a grande maquetaria, o único de 40 da minha turma que tinha autorização para operar nas máquinas de alta rotação era eu. Porque era perigosa, uma plana, uma serra, uma tupia, principalmente tupia, perigosíssima. Cortava o dedo. Eu me lembro que uma menina de Blumenau, uma ninfeta, tu pode dizer, uma menina, ela chegou, um dia eu lá estava planeando na galopa, estava planeando uma... Vocês tinham Tinha tudo, o maquinário que tu pode imaginar. Uma marcenaria? Marcenaria completa. Mas tinha o chefe que cuidava lá. Certo. Então, quando tinha folga, eu ia lá no torno, eu fazia biloquê, eu fazia pulseira, e depois eu dava para as amigas, eu vendia. Então ele notou que eu tinha domínio das máquinas. Ele disse, não, você pode usar as máquinas aqui. Então, quando a turma ia lá, eu ajudava ele para facilitar, inclusive, a demonstração para os demais alunos. Mas um dia, só para você ver o perigo, era essa plana 0, e ela tinha um cilindro de cor de latão, de ouro, né? Que era meio cobreado, cor de ouro, mas ela gira a uma rotação de 6, 7 mil, tu não percebe. E a menina tu não vai me falar isso. Estava trabalhando aí, aquilo lá girando, ela começou a brilhar e ela chamou a atenção aquele cilindro, que é o cilindro da plana. E eu fui buscar a madeira e ela chegou assim, gente, que coisa linda. Ela enfiou o dedo naquilo, comeu até a segunda falange aqui, ó. Em uma fração de segundo. 1 segundo, se olhar os antigos marceneiros, todos eles têm uma sequela. Todos eles têm, porque o menor descuido, eu também tenho aqui na plana, eu comi aqui, porque um tempo que eu estava tomando antidepressivo, o médico disse, não vai, eu tenho em casa no meu porão algumas máquinas, eu disse, não, eu vou. A sorte que o tronco engalhou e a minha mão parou ali, então comeu só a rebarba, senão tinha ido tudo. O Paulo José Goulart está por aqui, o Jair Ávila, o Ivan Firmino, boa noite, grande entrevista, cada dia um melhor do que o outro, fala em Orleans, o Tiago Fandelim, boa noite, a Elaine Canever, boa noite, Robson, grande abraço. Aqui é o Paulo Canever. O Paulo, um abraço, Paulo. O Bortolotto, grande conhecedor da cultura italiana, um abraço para ele. Grande abraço, Paulo. Afinal, todos os que estão aqui, muito obrigado. Quem quiser, quem puder compartilhar lá, vai estar, ou deixar uma mensagem, vai estar concorrendo. Então, só para a gente não se... Porque se deixar, eu vou derivando, daqui a pouco a gente fala de tudo, e menos daquilo que o nosso querido ouvinte talvez gostasse de ouvir. Então, o que a Fundação fez na época, né? O Estado criou esse projeto, que era inventário das correntes migratórias. Dividiu em 4 grandes regiões. O litoral, que era a açoriana, depois o norte e o Vale do Itajaí, que era alemã, o sul, que era a italiana, e o Planalto, que era dos tropeiros, que era do luso brasileiro e assim por diante. Então, aqui foi escalado para fazer um inventário Uruçanga, alguma coisa de Orleans, e Nova Veneza, porque eles já haviam feito um rastreamento e viram que o município que mais detinha
né, um número de edificações históricas ainda preservadas, era Uruçanga em primeiro lugar. Depois Nova Veneza e Orleans, e também Pedras Grandes, que eu me esqueci, estavam ali. Então nós viemos em 2 acadêmicos de arquitetura e 2 que foi feito um trabalho junto com a Unisul. Então a Universidade Federal de Santa Catarina, ela fornecia os estagiários em arquitetura. E a Unisul, os estagiários em História e Sociologia. Então nós íamos visitar todas as casas antigas. A parte técnica, que era o arquiteto, no caso eu, o outro que veio comigo, ele não aguentou. Ele era de Londrina, muito cheio de história, qualquer mosquitinho ele já se irritava, eu era pelo duro. E depois no fim acabei fazendo sozinho. Junto com o seu Armando Betiol, que ele vinha por conta da Prefeitura de Uruçanga. A Prefeitura de Uruçanga colocou o carro e colocou o seu Armando, que ele conhecia todo mundo. Então o seu Armando chegava, ele abordava a família, dizia do que se tratava, depois a gente entrava e fazia tudo o que tinha que fazer. Todo o levantamento, detalhadíssimo. Então eu media a casa, tudo que tinha de detalhe, e depois eu tinha uma ficha, um fichário enorme, tinha que fazer todo o descritivo. A casa, ela está apoiada em sapata corrida, feita com pedras irregulares, com junção de argamassa ou sem argamassa e não sei o que, e depois a parede estrutural de alvenaria de tijolo maciço, não sei o que, tudo. Memorial descritivo. De cada casa, eu fiz 78 no município de Uruçanga. Aqui em Orleans foi 3 ou 4, foi 27 em Nova Veneza e 16 em 2 anos, em 16 em Pedras Grandes. Isso está lá no arquivo, certamente. Está tudo lá no arquivo. Eu já tentei procurar, disseram que guardaram tão bem que não conseguem mais achar. Eu acho que é uma estratégia para ninguém botar a mão e deve estar lá dentro de um cofre, com certeza. Depois era feita a foto, só para concluir. Era feito todas as fotos de todos os detalhes, a madeira, que tipo de madeira, como eu trabalhei em serraria, eu conhecia. A janela é feita de louro, os marcos são feitos de canela, as folhas são feitas normalmente era feito ou louro ou era feito de cedro, que era muito usado, madeira fácil de trabalhar e que também não trabalha, né? Cobertura quase sempre feita ou de canela ou de pindavuna e assim por diante. E as meninas, o que elas faziam? Elas pegavam a nona e a mãe, levavam para uma sala e faziam uma sabatina geral sobre a espiritualidade, a religiosidade, sobre crenças, sobre como é que ensinava as crianças, o que tinha ainda de... História oral. Tudo, história oral. Então era um levantamento completo do patrimônio material e imaterial. Uma coisa fabulosa. Com sociólogo, com arquiteto, com historiador. Historiador, a equipe completa. Então, todo esse material foi levado para a FCC e com o tempo, isso foi feito em 82, hein? 82, 83. 10 anos estudando isso tudo, até que em 94 eles fizeram a seleção das edificações, aqueles exemplares que mereciam ser tombados para preservar a história para o todo e sempre. Vale dizer que, além desse corredor aqui que estamos falando, que é o Vale do Rio Maior, não sei se... É o Rio Maior, sim, as Palmeiras e o Rio Maior aqui. É também o centro histórico de Uruçanga, às vezes a gente vai ali, compensa pegar um neto e ir lá embaixo daqueles álamos, e, não sei, as figueiras, eu não entendi, aquele coreto que foi feito lá. Minha posição pessoal, também não estou aqui para discutir isso. Vocês teve uma modificação, né? Teve uma reforma do centro ultimamente agora, não. Né? Não fizeram aquele coreto, já era da Não, época? Aquele coreto foi feito na outra reforma, que foi no tempo do mandato do prefeito Vânio Piacentini. Foi feita uma primeira reforma da praça, ela tinha problema de pavimentação e dos canteiros. Então, na época, foi feito o projeto que está lá hoje, toda pavimentada com lápides de granito flameado, que é aquele granito feito tratamento com chama, que ele só escama tudo, entende? Para ele perder
aquele liso que pode, né, ser escorregadio, e ele é mais bonito. Foram feitos os canteiros elevados com a pedra da nossa cidade, né, que tem ali os avaris, que é a família, os grandes cantareiros, né, que a gente chama de pedra, e foi feito aquele coreto, que ali não havia nada. Ali, antigamente era um espaço vazio. Há uns 40 anos atrás, o arquiteto, agora me esqueci, o Carneiro, né, o Carneiro, grande arquiteto, ainda vivo. Carneiro, viu? O filho dele trabalha ainda. Sim, hoje. sim. Conheci o Carneiro. Então, o Carneiro fez ali um monumento surrealista com pedras e tal, mas não colou, porque a gurizada jogava sujeira, defecavam ali, parece que a sociedade ficou bonito, tá? Plasticamente tinha ficado muito bonito, esteticamente, mas a sociedade não soube contemplar e ficou aquele espaço vazio, então foi sugerido de se fazer um coreto. Dona Gislaine Cipriano, boa noite, Lauro Miller, estamos tendo uma aula. Boa noite, está lindo o programa, só falar de história do passado. Fico emocionado, os nossos antepassados que passaram, foi muito sofrimento, mas a maioria não desistiram, a luta, parabéns, um abraço pelo esforço. O Mané Cascari de Braço Norte está falando, e Lauro Miller dando boa noite, muito obrigado a todos que estão conosco. Quem tem uma casa, e aí a gente entra numa discussão muito complexa, muito difícil, entendo que o que vocês fizeram na época foi... O tempo vai mostrando que cada dia que passa a pessoa está ganhando, mas nós vivemos no mundo capitalista. Foi o grande problema, foi esse. Como é que enfrentaram? Até hoje eu entendo que o pessoal que tem um patrimônio no ponto mais válido do município não pode derrubar. O que vocês falam? Vamos pegar o caso aqui da nossa casa de pedra aqui em Orleans. O que a pessoa pode fazer com um patrimônio tombado? Olha, com o patrimônio tombado, Robson, dá para fazer N coisas. Dá para fazer tudo que você pensar, desde que você utilize aquela estrutura da forma que ela é. Você pode restaurar, você pode, tem alguns casos até admite algumas interferências, né? Tem os níveis de interferências, né? Mas o melhor é você preservar o máximo que puder daquele exemplar, daquele patrimônio. E ali vem a questão que choca, né? Com esse mundo capitalista selvagem que nós vivemos. E nós tivemos grandes problemas em Uruçanga, e temos até hoje. Esse problema ele é eterno, porque, como você bem frisou, ali na Praça de Uruçanga são 18 unidades tombadas. Todas elas, as famílias tinham já seus descendentes programados. Assim que der, eu vou derrubar a casa do nono e vou fazer um prédio de 8 andares, 10 que seja. Cada andar 3 ou 4 apartamentos, fica 2 para mim, 2 para... Estava tudo ok já na cabeça deles. O outro não ia fazer apartamento, ia fazer uma mega sala, que ia alugar por seus 10, 15 mil, ia ter aposentadoria para o resto da vida. Para os descendentes. Para ele, para os descendentes e assim por diante. Isso tudo, neste viés, caiu por terra. É uma realidade? É. Ela é cruel? É óbvio que é, né? Não vamos ser hipócritas. O modelo de economia que nós temos. Ela é. O que sobrou? Sobrou a edificação que está ali, com 100, 150, 200 metros, que dificilmente passam disso, né? A maioria nem chega a isso, né? Que ela tem o potencial dela como área para comercialização de qualquer produto que convier comercializar lá dentro, mas ela tem um limite também, né? Porque uma coisa é você alugar uma sala de 500, 600 metros quadrados para uma agência bancária. Outra coisa é tu alugar uma casa que tem 70, 80, 100 metros quadrados, às vezes nem isso, para uma boutique ou por uma farmácia, os valores são diferentes, entende? Mas aonde está o pulo do gato aqui? É na questão da valorização cultural através do turismo. O turismo vem para
para recompor um pouco essa situação, digamos assim, de esse sentimento de perda financeira, de perda material, no valor, né, material do imóvel. Então, já nos anos 93, 94, foi lançado aqui na nossa região, Robson, através do SEBRAE e uma parceria com as prefeituras aqui da ANREC, o projeto Presto. E o SEBRAE desenvolveu grandes ações para desenvolver de forma profissional e de forma avassaladora o projeto sobre o turismo étnico-cultural italiano, que é o de predominância, né? Pegando Lauro Miller, que entrou na época, Orleans, que entrou Criciúma, entrou Nova Veneza, Siderópolis, todos os municípios entraram. Foi ali então que começou a despertar, agora aqui no eixo, né? Na Praça de Uruçanga até nem tanto, porque o tombamento ainda não havia sido decretado. Mas aqui em Orleans, desculpe, aqui no eixo entre Orleans e Uruçanga, vamos falar aqui de Rio Maior, já naquele tempo, as pessoas vendo que não havia necessidade de derrubar o sobrado do nono para fazer outro igual ou pior, porque o valor comercial seria o mesmo. Então as pessoas começaram já a direcionar os seus equipamentos para o turismo, e começou a dar certo. Ali o edifício o sobrado do Mariano Mazzucco, né? Eu falo Mariano do antigo, né? Ele está lá reformadinho, foi feito tudo para o turismo, não deu certo, mas foi feito para isso, está ali pronto, e vai ser explorado, não vai longe. Essa casa que você fala também toda de pedra, que era da família Cancelier, que é a sede da Associação Friulana de Uruçanga, é outro equipamento com potencial enorme, que agora tem uma retomada disso tudo. Essa droga dessa pandemia que chegou também para mostrar para as pessoas que nós tínhamos que dar uma freada em algumas coisas, que os grandes valores nossos muitas vezes estão aqui ao nosso lado. Não é necessário que nós imitemos outras realidades que não tem nada a ver conosco e tentar subtrair dali o lucro. O lucro, às vezes, ou o sucesso está naquilo que nós temos. Então, agora começa um realavancamento do turismo direcionado para a exploração mais sistemática e mais proficiente desses equipamentos históricos. Na verdade, a minha fotografia que eu tiro da pandemia é que o dinheiro não salvou pessoas. Nós vimos quem tinha dinheiro ao lado daquelas pessoas mais simples na fila de um hospital pedindo uma vacina e pedindo ar, a coisa que está de graça, né? Exato. Nem é o momento de avaliar isso, mas dentro do raciocínio, dentro do diapasão que o Bortolotto fala, eu acho que é um momento de exatamente se discutir essa retomada que está aparecendo aí, né? O Airbnb, que é essa empresa que é de fora daqui, né? Mas que está alugando casa em todo lugar do mundo, isso eu acho que ele veio assim num momento que esse pessoal vai ter essa retomada de uma forma completamente diferente do que era como a percepção das pessoas com relação ao patrimônio cultural. Exato. O Airbnb veio para mostrar isso, talvez. Como é que tu avalia? Porque assim, Robson... Só deixa, eu acho que o Iago passou por aqui para nós encerrar o programa no rádio. Eu quero agradecer a todos da 92.9 FM. Conversei aqui com o Bortolotto, mas nós continuamos aqui na nossa live nesse mesmo raciocínio, nesse mesmo diapasão. Vamos juntos. Então, só colocando, eu também agradeço, né, a oportunidade a todos os queridos ouvintes, né, da Rádio FM Guarujá 92.9. Foi um prazer estar aqui e sempre estarei à disposição quando for interessante, claro, principalmente para os nossos ouvintes. Né? Claro que é. Mas nós vamos juntos, nós continuamos na live no Facebook. Quero lembrar
que nós estamos aqui, vai vir um espumante de vinho Goethe. Goethe, vinho Para Goethe. quem compartilhar, para quem deixar uma mensagem, para quem conversar conosco aqui, como é o caso da Edna Zanini Lopes. Muito boa essa conversa, está te mandando uma salva de palmas. A Marisa... Um abraço, Edna. Edna é a presidente do Rotary Club de Uruçanga. Oi. A Marisa Torres Menegas está te mandando uma boa noite e uma salva de palmas. E a Beatriz Rigueto, lá de Florianópolis, Rigueto. dizendo que está gostando demais da entrevista. Como é que tu avalia essa empresa que aluga as casas? É uma rede de hotel, sei lá o que Está começando por aqui. Isso é muito comum em Florianópolis, nas praias, né? É comum em realidades onde já está mais consolidado o fluxo de turistas, né? Porque nem sempre o hotel ele dá conta da demanda e nem sempre o hotel é o que o turista quer. Às vezes o turista quer, não, eu quero alugar uma casinha lá no interior de Orleans ou de Uruçanga, que tenha o fogão, que tenha a cama arrumadinha, mas eu quero fazer minha comidinha. Eu quero levantar de manhã com meu filho, eu quero mostrar para ele o passarinho, eu não quero ter hora para voltar, entende? Então, quero ver uma vaca, quero andar na estrada. Eu quero ver se tem um vizinho ali próximo que faz a ordenha, eu quero mostrar para o meu filho que o ovo não é feito numa máquina, é da galinha e que o leite também não é fabricado por um robô. Ele sai dos tetos da vaca e a vaca não dá leite, tu tem que tirar o leite dela, né? Como a gente diz. Então, é uma oportunidade muito grande para todas essas pessoas que têm este patrimônio. Eu tenho certeza que um turista que vem lá de Florianópolis, principalmente os que vêm de grandes centros, né? Onde eles já estão saturados, onde tudo é uma monotonia, onde tem aquela selva de pedras, se ele puder vir para Uruçanga ou Orleans, que seja, e ao invés de ficar hospedado numa casa nova, uma arquitetura, às vezes... Onde ele vive uma vida inteira. Num box house, como a gente diz, né? Essas casas caixadas, e ele puder ficar hospedado numa casa antiga, onde tem tudo ali a história, onde a casa mesmo ela conta a história, mas o cara paga o dobro para ficar naquela casa. Então, os proprietários dessas edificações, eles vão ter, além de tudo, também esta possibilidade. E está pegando aqui, hein? E a nossa região está se desenvolvendo muito. Eu, sábado, junto com o meu grupo, nós temos um grupo, uma confraria de vinhos. Nós passamos o dia na região de São Joaquim, fazendo um giro das vinícolas, degustando os bons vinhos de altitude do nosso estado. Olha, eu fiquei chocado. E que não está longe, né? Nós estamos muito próximos. 100 quilômetros. Fazia o quê? 5, 6 anos que eu não ia mais fazer esse roteiro. A evolução que teve lá em cima... Não só mais a São Joaquim, tem mais um monte, né? Nossa, São João, pega ali, ó, entre... A Francione, no caso, né? Sim, tem a Francione. Francione foi a primeira. Foi a primeira, sim. A Francione foi vamos dizer no bom sentido, uma estupidez quando Foi o Carneiro que fez aquela... O projeto, sim. Quando o Dilor Freitas pensou, esse homem tinha uma visão, ele fez algo que era a cantina que ele fez na época, ela ficava entre as melhores 10 do mundo. Do mundo. Aquele vinho, eu fui lá logo depois, nós tivemos aula lá de museologia, fomos ver patrimônio, não sei o que fomos lá ver, patrimônio, acho que era patrimônio arquitetônico, sei lá, era uma aula que fomos lá ver, o museu, a história do Chateaubriand e a cantina. Ele ainda estava fazendo um vinho que virava para ficar uma borra no final, que ia depois ser quebrado. Aquele vinho deu bom. Eu não sei como é que terminou aquela história, mas o investimento foi... Eu não acompanhei. Era embaixo da terra. Sim, ele fez tudo por gravidade ali, né? Isso, mas onde guardava o vinho, ele guarda até hoje. Sim, é o último estágio lá, quando o vinho chega lá, ele está pronto para ser envelhecido, tudo por processo de gravidade, né? Aí tu evita bombeamento, recalque que a gente chama, ele vem tudo por gravidade, vai se enterrando na terra, o clima vai ficando mais apropriado. Ele tinha 1 milhão de coisas, aquele homem,
Bom, ele girava o mundo inteiro, ele conhecia, ele tinha um refinado gosto, e só podia fazer aquilo que ele fez, né? Aí ele fez aquilo como um presente para ele mesmo. Exato. E não, legado, né? E não conseguiu nem fazer a inauguração, infelizmente. Mas assim, ó... A qualidade, nós estávamos falando desse passeio de vocês... Então, entre pousadas, se nós pegarmos, por exemplo, aqui, ó, Urubici, gente, está explodindo. Eu sempre dizia que, ou São Joaquim, mas São Joaquim, eu gostaria que Bom Jardim fosse a nossa Gramado. Começando devagarinho e tal, mas entendi que não é possível. Estou vendo que a nossa Gramado vai ser daqui a pouco Urubici. Urubici? Urubici está, não sei, olha, já tem quase uma centena, se não me engano, de pousadas, alguma coisa. Finais de semana, o pessoal vem da Grande Florianópolis pela 282 e tem um acesso direto ali. Pega a Angelina, pega toda aquela região do Planalto, dessa região de São Pedro de Alcântara, isso tudo ali vai ser do futuro, nosso futuro. E é a ligação que depois Urubici passa Pericó, vem para Bom Jardim, São Joaquim. Ontem não, sábado, que nós fomos lá me esqueci o nome daquela cantina nova, que inclusive é de um boliviano, ao meio-dia. Da Bolívia? Tinha mais de 50 carros, pessoas ali, degustando vinho. Como é que é o nome, meu Deus do céu, tem um nome francês? Daqui a pouco a gente lembra, mas quer dizer, ele vai comprar o vinho, mas esse vinho também pode ser degustado numa outra pousada lá? Nas pousadas, com certeza tem. Aí esse cara ele fez essa cantina, uma cantina diferenciada, ele trabalha com vinhos de alto padrão, vinhos que ele faz a alquimia, como ele bem falou, ele tenta agregar ao vinho novas técnicas ou novas conduções para ter um vinho diferenciado e de valor elevado. Então esse é o diferencial dele. Eu não quero uma cantina que produz 1 milhão de litros, dizendo. Eu quero uma cantina que produz aquilo que eu tenho condições de gerir, aquilo que eu tenho condições de fazer com que o meu empreendimento ele seja um destaque. E está sendo. Porque daí uma garrafa de vinho, esse vinho aqui, Naturale, deve ser lá de... O Naturelli. Naturelli, deve ser lá do Rio Grande do Sul, da Serra Gaúcha. Pois bem, ele deve custar R$70. Mas um vinho que do Vale de Rioja, lá na Espanha, ele custa, sei lá, R$900, R$700. Qual é a diferença? Tem toda uma gama, né? Isso, mas... Vinho é um dos produtos mais sugêneres que tem, porque você tem vinho que não vale nada, não tem nem preço por isso. Você tem os vinhos medianos, vinhos de batalha. De mesa. Vamos dizer, os vinhos de batalha que varia dos 40, 50, 30, até por menos tu consegue fazer. Tem os vinhos ligeiramente superiores que conseguem ter um pouco mais de elaboração em termos de guarda, em termos de envelhecimento, em termos de qualidades que a gente chama organolépticas, né? Está na uva ou está no fazer? E está em tudo. É um sistema hiper complexo. O vinho tu começa a fazer lá quando tu começa a plantar a videira e cuidar dela. Lá. O que está aqui na garrafa não é depois do esmagamento e a fermentação e o embotelhamento, né, o envasamento. O vinho, tu dá qualidade para ele lá na planta. Desde quando tu seleciona a cepa, ou o enxerto, ou tu faz, né, a cruz, ou tu faz, né, desde quando tu concebe a planta, até o nutriente que tu dá para ela, o tratamento que tu dá para ela, o desenvolvimento dela até chegar na cantina é o primeiro estágio. Entrou na cantina é o segundo estágio. Então tem os dois, são igualmente importantes, tá? Nessa história, então, o que eu entendi é a história. Está comprando uma história, não está comprando... Quando você compra uma garrafa de vinho, você compra um dos produtos com uma história, uma das mais complexas do homem em termos de produtos de consumo alimentar, o vinho.
Está na Bíblia, Jesus Cristo falava. Ele é um ser vivo. Tá lá no Antigo Testamento, quando era o Noé, né? Noé? Não, foi o Noé? Não sei. Eu acho que sim. O vinho, agora se descobriu que na região da Geórgia, lá no Cáucaso, naquela região, antes se pensava que o vinho tivesse tido origem no Oriente Próximo aqui, mas se descobriu potes com resíduos de vinho há 7.000 anos antes de Cristo, na região da Geórgia, perto do Mar Morto. Para te ter uma ideia, desde quando o homem utiliza esta bebida. Coisa maravilhosa. Então, naquele momento, quando é que vocês pensaram em fazer em Uruçanga, unir essa história que tu falou, a história do vinho, do Goethe, da uva Goethe, aí eu acho que entra também. Tem Caruso, né? O Pepeca me disse uma vez que Uruçanga é um lugar complexo, porque tem... Uruçanga tem um destaque... Tem McDonald's, tem piloto, tem o que tem... Mas deixa eu te falar, Uruçanga, em termos de vitivinicultura... O que é isso? Vitivinicultura quer dizer, vitis que tu planta a videira, certo? Faz a parreira. E vinicultura, tu produz o vinho. É o processo completo. Completo. Então você tem só os viticultores, são aqueles que apenas cultivam a videira. Ele é um viticultor. Na Serra Gaúcha tem bastante gente que vende para cá. As cooperativas e assim por diante, né? E tu tem o cara que é só vinicultor. Eu não planto uva porque eu não tenho tempo, eu compro. Então o vinicultor, ele compra a matéria-prima que é a uva, ele compra do viticultor e ele processa, então ele é o vinicultor. Mas tem aqueles que são os vitivinicultores. Certo. Ele tem o parreiral próprio. Ele produz uva e ele tem o parreiral. Que aí vocês estão aproveitando isso também, que é uma bela atração turística. Então, só para mim completar, Uruçanga, se nós pensarmos na história do nosso estado, o estado de Santa Catarina, enquanto não tinha italianos aqui, não sabia o que era produzir vinho. Teve os portugueses primeiro, teve tal, um ou talvez português plantasse, mas nunca se teve noção, nunca se teve registro histórico de que o nosso estado tivesse uma produção de vinho antes do período da imigração de italianos, principalmente, né? Que os portugueses que estavam aqui antes, porque os alemães vieram a partir de 1850, os italianos, a primeira grande leva, ou a primeira leva de imigrantes italianos foi em 1836, lá em São João Batista, que eram sardos, né, da Sardenha. Até que os italianos não viessem para o nosso estado não sabia o que era consumir vinho, a não ser que viesse, era tudo importado, como todos os outros produtos, eram importados, a grande maioria. Aqui no litoral, então, os brasileiros ali do São Francisco... Não, vinha tudo da Europa, tudo da Europa, não plantavam. Os gêneros alimentícios de melhor qualidade, tudo vinha da Europa praticamente, a maioria. O Brasil se preocupava em plantar o quê? Tabaco, teve o período do tabaco, antes disso a cana, café, eram essas monoculturas de interesse como é que se diz, holístico, de interesse grande, né? Ou a agricultura de subsistência. Mas eu me lembro, eu lendo os jornais de Uruçanga, olha, chegou o navio da Lloyd Brasileiros, lá isso em 1900, chegou no armazém de Pedras Grandes, então fazia comunicação. Chegou seda da Itália, não, veludo da Itália, seda do Oriente, chegou ferramentas da Alemanha, chegou não sei o que, ferramentas do Reino Unido, chegou charutos cubanos. A grande maioria das coisas de um certo valor era tudo importado, tudo importado. Então, só voltando, reepilogando aqui na história, com a cidade com a colônia de Uruçanga, Santa Catarina teve o primeiro passo na produção efetiva de grandes quantidades de vinho. Essa é Uruçanga. É o marco de Uruçanga. Por isso da festa do vinho. Então. Por que eu que digo isso? Porque os outros produtores... Não é videira nada. Não, videira surgiu depois.
Quando o MacDonald Caruso fez a cantina dele lá em Uruçanga, se você olhar lá no museu, nós temos os livros, eu estou lendo agora os jornais que eram do MacDonald Caruso, do Dr. José, que de 1901 e 1912, ali tem uma página, meia página em toda a edição dedicada só à técnica do vinho. 120 anos. 1901, que ainda o oeste catarinense só tinha índio. Nada, só tinha índio, 1914. E Uruçanga já tinha índio escravo fugido que ia para fabricantes lá, de vinho, e tem as cartilhas, os livros que vinham da Itália. Que coisa da linda. Itália estão tudo lá. Eu digo isso e assino embaixo porque eu estou lendo. E me diz uma coisa, a igreja de vocês também, como é que veio para... Desculpa, eu não estou seguindo Sim, depois a gente volta uma aí. linha lógica disso, depois volta aqui um dia para a gente ajustar tudo isso, mas eu não posso... Eu, quando passo com algum amigo e eles me chamam de louco, eu vou para Uruçanga, sentamos 5 minutos lá na praça, eu fumo um cigarro, a pessoa chupa um picolé e ficamos ali olhando, escutando um passarinho, olhando o italiano. Tem aquele pessoal que joga baralho ainda, coisa italiana, mas é na igreja que eu chamo aquilo lá de uma catedral, né? É muito E bonito. lá dentro não só a arquitetura, o órgão, mas lá tem a Pietà, né? Como é que vocês trouxeram aquela Pietà ali para Uruçanga, que só vê na Catedral de Brasília, e eu vi uma outra... No Brasil são 3, né? Uma na igreja, acho que é de Santo Pelegrino, em Caxias. São Pelegrino, E outra Catedral de Brasília, Brasília e aqui em e Uruçanga. Uruçanga só. Como é que conseguiram aquilo? Vale a pena conhecer. Quem não conhece, vai lá e bate uma fotografia. No centenário, chora. no centenário de Caxias, foi o que foi em 1875, o centenário foi em 1975, eles tiveram a ideia de pedir para o Vaticano, né, que era o Papa Paulo VI, e para a Europa, para a Itália, Caxias era uma referência, porque a imigração italiana no Rio Grande do Sul foi muito, muito maior do que a nossa aqui no sul do estado. E Caxias era a referência. Então, o Papa, né, Montini, que era o Papa Paulo VI, sensibilizado, ele achou que era assim, era merecedor De uma réplica. de uma réplica. Assim como Brasília, quando, né, saiu a Nós capital. estamos falando do presidente da República. Saiu a capital do Rio de Janeiro, foi para Brasília, logo em seguida também foi feito o pedido e foi atendido. Uma ocasião muito importante foi a de Uruçanga, que o Monsenhor Agenor Neves Marques, que era uma pessoa muito à frente do seu tempo, muito, muito hábil, ele também fez a tentativa. Cismou. Vamos pedir para a Santa Sé, para o Vaticano, uma réplica da Pietà. Afinal de contas, a nossa colônia italiana aqui do sul de Santa Catarina, Uruçanga como, né, uma das principais referências, também tem o mesmo mérito. E arriscaram. Me contou uma vez, eu arrisquei. Mandei a carta, reuni a comunidade, mandei a carta para o Papa. Máximo que podemos esperar, como dizer, máximo que podemos esperar é um não. Ele dizia assim, é um abençoado não. José Antunes está te mandando um abraço, dizendo que tu conta só história boa. E aí eles conseguiram, o Papa relutou um pouco no começo assim, mas depois ele admitiu que era merecedor, e só que é uma pena que não conseguiu chegar para o centenário, chegou um pouquinho depois, mas chegou no mesmo ano. Mas eu vou dizer uma coisa, assim, é porque está ali, é porque está em Uruçanga, gente, e é porque a gente ainda não tem a noção da grandeza que é aquela imagem ali, meu Deus. Mas é uma coisa... E ela é idêntica, porque a original... É em mármore. Mas sabe o que às vezes, lógico, não é o caso de eu desmerecer a original que está lá, dentro de uma das capelas do Vaticano, lá você chega perto dela, no mínimo são uns 10, 11 metros, e tem uma redoma de vidro. Eu estava lá na Itália, na época que aquele louco foi lá com um martelinho, para quebrar. Ele era um admirador tão grande das obras do Michelangelo e do Da Vinci,
que ele chegou a um momento que ele não admitia, né? Assim como o Michelangelo parla no pé do Moisés, o cara louco foi lá para destruir a imagem. Para olhar, será que... Ele não admitia, aí ele entrou em parafuso, ele enlouqueceu. E ele pegou a marretinha, aí os guardas ouviram, e até naquela época, eu tinha passado lá fazia pouco tempo, não tinha vidro, não tinha nada. Agora você chegava próximo dela, muito próximo, quase como o Uruçanga. Aí depois então deu aquele atentado. Agora tem que olhar lá na frente. Está lá dentro de uma redoma elevada, a uns 3, 4 metros de altura. Então, se você quer perceber os detalhes da obra, que é idêntica, essa aqui é perfeita, idêntica, feita com o mesmo pó de mármore e resina. Não é gesso. Não, é pó de mármore de Carrara. É pó de mármore de Carrara, uma parcela de gesso e resina. Olha só, que na Itália se chama um calco. Calco é uma réplica perfeita, idêntica. Então tu consegue ver de perto aqui em Uruçanga, só não vão levar o martelinho quebrar porque não vale a pena. Imagina! Né? Você consegue estudar os detalhes, ver a veia, como ele fez, o dimensionamento, a expressão. Você consegue ver até melhor do que lá em Roma. Assim, não tem. Se você ficar uma tarde ali, você chora na frente da imagem. A gente chora. Principalmente uma mãe que tiver um filho pequeno, leva lá o menino pequeno e faz, fica a melhor fotografia. É a mesma coisa, só para dar um link aqui, para quem vai na Catedral de Florianópolis, logo entra à direita a fuga do Egito, ali, né? A fuga do Egito, tá certo? Sim, como é que a gente chama? Da Sagrada Família ali, Sagrada Família. Aquela mula esculpida por um austríaco. Olhem os detalhes daquela... Cada vez que eu vou em Florianópolis, eu sempre vou. Eu vou com o pessoal da rádio, e estou para ir para a semana que vem. O Ricardo Carrara está dizendo boa noite, Robson Bortolotto é mestre em tudo que faz, está te mandando um abraço para a Muito obrigado. Mas eu vou, vamos lá. Eu acho que é esse estágio que a nossa região, e tomara a Deus que essa pandemia tenha servido para isso. Vai para Florianópolis, chega lá às 8, tem audiência às 9, às 10, às 11, ao meio-dia almoça, 1 hora audiência, 4 horas tem que entrar naquele trânsito. Nós estamos ficando loucos. E assim, é bom a gente tocar esses assuntos, Robson, para as pessoas também fazerem um exercício de meia culpa, meia máxima culpa. De nós sermos um pouco mais introspectivos no nosso próprio eu. Né? Quem somos nós aqui na região, temos que nos valorizar mais. Cada vez que vem grupos de outras regiões, até esses dias eu vi ali em Uruçanga, lá no museu, estavam passando por aqui, pessoas que eram 2, 3 era do Rio e 2, 3 de São Paulo, não sei quem estavam, a gente costuma dizer perdidos por aqui. Você precisa ver o que as pessoas elogiavam, a qualidade de vida que nós temos aqui. Essa simplicidade, essa originalidade, aqui vocês vivem. Vocês não devem largar, modificar esse estilo de vida nunca, nunca. Verdade. Com esse Pix, eu estava vendo antes de entrar aqui no programa, foi dizimada 6 vidas esse final de semana. Como é que chama quando mata para roubar? Estelionato. Não, matar para roubo seguido de morte. Acho que é estelionato. Eles estão pegando o celular agora e pedindo assim, me dá aqui o teu Pix, e para passar, então matando as pessoas. Em São Paulo, nós temos qualidade de vida. A Catedral de Uruçanga, ela está construída ali em cima, viajou para a Itália, né? O que se enxerga na Itália lá que se pegasse de exemplo para trazer para cá? Olha, no turismo, além do patrimônio cultural que falamos até agora. A Itália, a Europa como um todo, mas a Itália, só para nós termos uma informação, a Itália sozinha, ela possui 57%
de todo o patrimônio histórico, artístico do mundo dentro não da ONU, como é aquele outro órgão, agora me fugiu. Da Unesco. Da Unesco. A Unesco declarou há poucos anos atrás que quase 60% do patrimônio histórico e artístico do mundo está na Itália. Então, quando se fala da Itália, gente, olha, tem que limpar a boca, lavar a boca. Às vezes a gente fala, Itália, não sei o que, olha, a Itália tem que tirar o chapéu. E nós viemos de lá. Certo. E nós viemos de lá. Então, o que a Itália tem o seu patrimônio preservado há mais tempo? Porque a Itália já vive do turismo há mais de um século, né? E nós aqui é mais recente. E a Itália tem, o processo histórico dela foi outro, e ela conseguiu preservar. E hoje a preservação das edificações históricas, tombadas ou não, tudo lá histórico, é muito rígido. Para ti, às vezes, trocar uma veneziana de uma janela, vamos supor em Veneza, na Itália, tu vai ver o teu filho casar antes de tu encerrar o processo. É um parto sem fim, tá? Meu chefe querido, arrasa Bortolotto, que nós estamos por aqui, a Sheila de Brito. Oi, Sheila! Tem bastante gente aqui. Estávamos juntos aqui. Eu conversei aqui, eu não tenho mais tempo. Ou então, o que nós temos, só para concluir? Eu queria dizer assim, ó, vamos conversar mais 5 minutos, tu escolhe e vamos encerrar esse programa, mas não vou dar para encerrado. Vamos voltar aqui e continuar a conversa onde nós estamos. Mas vamos concluir aí que o pessoal está pedindo. O que eu concluo, dando uma... Para amarrar as pontas do que nós começamos. Dando uma linkagem nessa última pergunta que tu me fizeste. O que se poderia trazer da Itália para o turismo? Eu digo de alma lavada e com muita certeza e clareza. Nós trouxemos o nosso legado da Itália. E nós temos aqui o nosso legado. A Itália hoje pode servir para nós como referência, pode servir para nós como exemplo, mas nós não precisamos necessariamente, Robson, importar quase nada da Itália. Nós temos tudo aqui. Nós temos o nosso DNA que corre pelo sangue. Nós temos a nossa veia artística para as edificações, para a arte, nós temos a nossa miscigenação da nossa raça com outras raças, não vou dizer raça que eu não acho correto, etnias. Nós temos o nosso histórico aqui, que fomos jogados aqui no meio de uma floresta virgem, densa, e nós desenvolvemos o nosso progresso aqui. Mas nós temos a nossa tradição, usos e costumes, que tem o pezinho lá. Vamos desenvolver aquilo que veio com os nossos avós, que veio no sangue, que veio no ventre, que veio caminhando, ou que veio voando, ou que veio da forma que for. Vamos valorizar o que nós temos, que é suficiente para nós sermos uma referência cultural para o Estado e para o Brasil. A Itália vai servir sempre como uma referência de mais tempo, de valores mais aprimorados, como é a França, como é a Bélgica, como é a Alemanha, como é Portugal. Como é que tu enxerga a nossa região daqui? Eu lembro que eu comecei o programa falando aqui que eu estava em Criciúma, lendo o jornal num domingo de manhã, num sábado de manhã, fumando um cigarro, e tinha lá no Hotel Crisul um encontro falando sobre uma possibilidade que haveria de uma coisa chamada Mercosul. E quem estava lá traduzindo do italiano para o português e conversando era o Bortolotto. Era eu, né? E a vida inteira falando de turismo e dizendo que haveria um momento que o turismo ia estar chegando aqui para as pessoas terem isso como uma atividade de emprego, renda e qualidade de vida. Nós já temos isso. Vai em Gravatal, você vai em Uruçanga, vem aqui em Orleans. O que nós temos... Como é que tu enxerga daqui 30 anos? Olha, se nós soubermos potencializar os nossos valores, daqui 30 anos nós estaremos consolidados, como é a região do Nordeste gaúcho, como é a região de Paraty,
como é a região de Blumenau, Pomerode, como é a região lá das cidades históricas do interior de Minas Gerais e como é o Nordeste, cada um com a sua característica. Nós temos que parar de pensar que o que é bom, Robson, está lá em Gramado, Canela, o que é bom está em Blumenau, Pomerode, São Bento, o que é bom está em Paraty, Rio, Salvador, o que é bom está aqui também. Nós temos que preservar a nossa culinária, nós temos que preservar o nosso patrimônio histórico, arquitetônico e artístico. E eu vou dizer uma máxima aqui que é da arquitetura, aqui, vocês que estão nos ouvindo. Para nós arquitetos, Rob, a arquitetura é o espelho do tempo e da vida. Olha só que profético isso, que profundo. A arquitetura é o espelho do tempo e da vida. Por quê? Porque quando você chega na praça de Uruçanga, para quem tem condições, e quase todo mundo tem, de fazer uma leitura, o cara vai dizer, meu Deus do céu, olha só aqui, ó, que casas bonitas, isso aqui no passado teve o seu valor econômico, teve o seu valor cultural, aqui vieram os italianos porque a arquitetura é italiana, tiveram um bom gosto e assim por diante. É isso que esse é o legado maior para a preservação destes elementos arquitetônicos, para mostrar o tempo e a vida de quem passou por ali. E nós temos isso tudo na mão. Eu quero ressaltar o que eu vi em São Joaquim, nos vinhos de altíssima qualidade, que até então era só a Europa que fazia, agora Mapa Valley nos Estados Unidos, e depois Argentina e Chile, e mais tarde a Serra Gaúcha. Não, a Serra Catarinense faz vinhos de altíssimo padrão, e agora também Uruçanga, Orleans, a Progate também começa a produzir vinhos, principalmente os espumantes, que vão concorrer com os espumantes de primeira linha do estado vizinho gaúcho e também da Bahia, que também fazem espumantes muito bons no Brasil. E nós temos tudo aqui. Rodrigo Martins, que maravilha, que bom que é te ouvir. Muito obrigado. Parabéns. A Edna Zanin Lopes. Muito bom, Bortolotto. Salva de palmas para você. Obrigado novamente, Edna. O Naigon Goulart, de Uruçanga, um abraço, muito obrigado. O Naigon é o primo do que estava aqui. Grande Bortolotto, parabéns para você. A Patrícia Zanetta, foi uma aula essa entrevista, não podemos perder essas informações. Pode escrever um livro. Muito obrigado. Vou tirar esse tempo, vou tirar. Eu concordo plenamente com você, o Rodrigo Martins da Silva. Gastronomia fantástica nós temos na região. E uma série de outras pessoas estão aqui conversando. E outros com produtos você. também, né? Eu não tenho mais tempo, é uma pena. Fica para uma segunda oportunidade. A gente vai conversar. Eu vou lá em Uruçanga, vamos fazer nem falamos do teu restaurante, nem falamos da culinária, né? Nem deu tempo, mas vamos fazer um programa lá com o prefeito num sábado de manhã. Pegar um restaurante lá, ou ir no interior, numa casa antiga lá, onde estiver. Pode ser lá no meu Pirago, a casa é de pedra, de 1889. Nossa senhora, vai ser de lá. O ganhador de hoje é o Ricardo André Carara. Depois passa por aqui, pega. É lá de Uruçanga, o Ricardo. Lá de Uruçanga, mas tem que vir aqui para a gente bater uma fotografia, para conhecer, para integrar. Vem aqui, almoça no restaurante, vamos viver mais, né, gente? Eu aprendi isso no programa de hoje. Foi ótimo, né? Eu conversei aqui com esse vernáculo ambulante, mas se esperava isso mesmo. Agradeço a todas as manifestações, muito obrigado. Neviton Bortolotto, diretor de cultura, né, da Prefeitura de Uruçanga, eu sou funcionário da Prefeitura desde 87 como arquiteto da Prefeitura. Mas, saltuariamente, eu sempre desempenhei as duas atividades. Ora como arquiteto e ora como diretor de cultura. Agradeço a todos, amanhã a gente volta com mais um Café com a Guarujá, conversando aqui com alguma personalidade da nossa região. Se você tiver alguém que quiser sugerir, manda para cá, que tem uma história de vida, uma trajetória profissional exemplar, manda para cá que a gente entrevista. Forte abraço, fique com Deus, tchau!
Continuamos juntos.